Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida. Nesta segunda-feira, dia 26 de dezembro, oitava do Natal, e na qual nós celebramos Santo Estevão, protomártir. E assim lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 10, versículos do 17 ao 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos neste último final de semana o Natal do Senhor, o nascimento do nosso Salvador, e esta festa ela é tão importante para a nossa vida enquanto igreja, que durante 8 dias nós a celebraremos como se fosse um único dia. É a chamada oitava do Natal, na qual nós iremos meditar os principais acontecimentos após o nascimento do Senhor. No entanto, neste meio tempo, nós fazemos uma pausa, que é a pausa do dia de hoje, dia 26, para podermos celebrar Santo Estevão. A história de Santo Estevão nos é relatada na leitura dos Atos dos Apóstolos, que inclusive é a primeira leitura do dia de hoje. Estevão é considerado protomártir, ou seja, o primeiro mártir. E se nós olharmos bem a leitura dos Atos dos Apóstolos, hoje ela começa falando que existia esse Estevão cheio da graça, do poder, que fazia prodígios, grandes sinais, mas alguns membros da Sinagoga dos Libertos e alguns da Cilícia e da Ásia começaram a discutir com Estevão, não conseguindo resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Assim, então, ao ouvir as palavras de Estevão, eles enfurecidos rangeram os dentes e tramaram a sua morte. Estevão, que foi apedrejado então pelo testemunho que dava da palavra de Deus. Diz-nos o Atos dos Apóstolos que arrascaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem Saulo. E assim, ao recordarmos hoje os Atos dos Apóstolos na figura de Estevão, é claro, nós vemos o seu testemunho iluminado pelo Espírito Santo, testemunho iluminado pela graça de Deus, testemunho que chega à doação da própria vida, porque ele não nega a sua fé, ele não nega que Cristo seja o Messias, mas permanece firme. É aonde nós vemos então também aquele que é o Evangelho de hoje, onde Cristo alerta os seus discípulos para que tenham cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, sereis levados diante de governadores, de reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Mas a palavra de Jesus não quer ser uma palavra de desencorajamento, mas ele quer justamente chamar a fidelidade, recordando que mesmo que tudo isso aconteça, eles não estarão desamparados, eles não estarão abandonados, mas, no entanto, o Espírito do Pai estará presente com eles e falará através de cada um deles. E assim devem depositar totalmente a sua confiança em Deus, que envia o seu Espírito para os conduzir. Nesse sentido, é claro, a liturgia de hoje, ela vem nos convidar para que nós também possamos dar o bom testemunho de Cristo. Ainda que na nossa vida enfrentemos dificuldades, ainda que na nossa vida muitas vezes enfrentemos as chamadas perseguições,
mesmo que as perseguições do nosso tempo nem se comparem àquilo que foi vivido pelos primeiros cristãos, mas nós também somos convidados a viver a fidelidade ao Senhor, na certeza de que aquele que permanece fiel à sua palavra não está desamparado, mas o próprio Pai estará presente com eles, enviará o seu Espírito para que seja o Espírito do Pai que fale através de nós. E através do testemunho de Santo Estevão, então, no dia de hoje, nós também somos convidados a dar testemunho de Cristo, ainda que para isso seja necessário darmos a nossa própria vida. Que ao olharmos o testemunho do mártir Santo Estevão, possamos também nós nos comprometermos para que possamos viver no nosso dia a dia e testemunharmos verdadeiramente a palavra de Deus. Que possamos sempre olharmos aos mártires e vermos nele o verdadeiro testemunho e o bom odor de Cristo, e assim nos comprometermos também para espalharmos este bom odor de Cristo aonde quer que estejamos. Passamos, portanto, a nossa oração para esse dia. Ensinai-nos, ó Deus, a imitar o que celebramos, amando os nossos próprios inimigos, pois festejamos Santo Estevão, vosso primeiro mártir, que soube rezar por seus perseguidores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.